Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre mais uma leitura incrível que eu fiz para o Clube Lê Latinos e que hoje compartilho com vocês aqui não só as minhas impressões, mas o que a gente comentou em geral no encontro. Então, se preparem aí, porque vem mais uma resenha emocionada. Esse vídeo é um oferecimento do Clube Leia Latinos, o meu clubinho de leituras, um clube em que eu sou a curadora. É um clube de assinatura que a gente lê um livro por mês e depois discute. Se vocês quiserem fazer parte disso, ler um livro latino-americano por mês e depois ainda discutir com um grupo maravilhoso de leitores, além de outras recompensas que eu envio. Bom, enfim, se vocês quiserem fazer parte disso, tá tudo aqui embaixo, o link que vocês podem ver a nossa página e se informar melhor sobre essas recompensas. Mas, gente, é sério, o Clube Lê Latinos tem aquecido meu coração mensalmente, com certeza é o melhor momento do meu mês, assim, e eu acho que as leituras têm crescido e muito nesse debate com esses leitores que são pessoas incríveis mesmo. Enfim, fico muito feliz de ter juntado, né, tanta gente massa, assim, para conversar comigo sobre literatura. E é isso, só orgulho desse clubinho. Inclusive, obrigada a todo mundo que comparece aos encontros. Vocês realmente melhoram as minhas leituras. E o que eu vou falar hoje é sobre o Muito Além do Inverno, da grandiosa escritora Isabel Allende, que é uma escritora naturalizada chilena, né? E ela é uma das maiores autoras de língua espanhola, é a autora de língua espanhola mais lida no mundo, tem 70 milhões de livros vendidos. E assim, é um fenômeno realmente. Quando a gente pensa em best-seller latino-americano, a gente vê a imagem da Isabel na nossa mente, né, enfim. E ela é uma autora que é mais conhecida pelo livro A Casa dos Espíritos, que eu já li aqui no canal e vou deixar a resenha aqui para vocês conferirem depois, porque eu lembro que na época eu fiz um alvoroço sobre aquele livro, gente. Eu fiquei muito emocionada com aquela leitura. O vídeo ficou super longo, mas eu lembro de repetir dali em diante a recomendação: leiam Isabel Allende, vocês não vão se arrepender. E agora, com essa outra leitura que não tem absolutamente nada a ver com A Casa dos Espíritos, eu só confirmei o que eu já sabia, que vale muito a pena ler qualquer coisa produzida por essa mulher. E eu já vou comentar um pouquinho mais desse livro aqui com vocês. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. E além disso, né, se vocês quiserem apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, vocês podem assinar o Clube da Jéssica, que é também uma outra assinatura, uma assinatura recorrente lá no Catarse, que serve para fomentar o meu trabalho por aqui, para que eu continue produzindo vídeos e para que eu consiga, quem sabe, num futuro não tão longe, viver aqui do canal. E, enfim, para quem é apoiador do canal, tem várias recompensas, inclusive leituras conjuntas, em que eu leio e debato com as pessoas que apoiam o canal o que a gente está a fim de ler, o que é escolhido por votação, enfim, gente, tá tudo aqui embaixo também, deem uma conferidinha. Agora falando de Isabel Allende, o que falar dessa mulher que todo mundo já conhece, né? Esse talvez seja um dos livros menos comentados dela, é um dos mais recentes também, mas eu sei que é um livro que não agrada a todo mundo. Pelo menos não agradou todo mundo no clube. E eu acho isso bem interessante, porque os pontos que foram levantados sobre ele e que estavam tentando provar o porquê o livro era mais fraco, talvez, não bateram muito com o que eu senti durante a leitura. E o que eu senti aqui? Bom, eu senti uma história otimista, uma história que deixa a gente com uma vontade de acreditar que as coisas podem dar certo no final. O livro fala sobre a história de 3 personagens que vão se encontrar numa situação da vida muito inesperada, uma situação muito esquisita, que acontece ali um crime e é a partir desse crime que eles vão acabar conversando e acabar tentando resolver isso juntos. É óbvio que eu não vou dizer que crime é esse aqui nesse vídeo, mas eu acho que é a partir daí que a gente consegue ver 3 aspectos que são fundamentais para Isabel Allende: a amizade, o amor e a solidariedade. Esses 3 personagens que eu falei para vocês são a Lucia, o Richard e a Evelyn. A Lucia é uma chilena que está morando nos Estados Unidos há uns 4 meses,
depois de muitas coisas que aconteceram na sua vida, inclusive grandes traumas, que acontecem também na vida de muitas pessoas, mas enfim, ela resolve se arriscar um pouco mais e vai morar nos Estados Unidos para ter esse tipo de experiência de viver fora do seu país de novo, porque ela já tinha tido essa experiência antes, mas agora ela quer experimentar os Estados Unidos, até mesmo para ficar perto da filha dela que está vivendo em Miami. Então ela vai para lá e ela se instala num porão de uma casa no Brooklyn, e a pessoa que aluga esse porão para ela é um professor universitário que é também quem ajuda ela a ter essa vaga para trabalhar lá na universidade. Então ela vai sim morar nos Estados Unidos, mas ela vai preencher uma vaga e com isso ela fica experienciando, né, essa vida nova-iorquina. E então ela tem esse conhecido, que é o Richard, mas fora isso ali em Nova York ela não tem ninguém. E ela estranha muito o frio. E a gente tem então esse começo do livro que é sobre a Lucia nesse porão, tentando conhecer um pouco mais do Richard, que é um cara que ela acha interessante, e por outro lado a gente tem o Richard, que é um cara que não quer confusão, que é um cara muito fechado, que tem um sistema muito rigoroso na vida dele, inclusive com alimentação. Pensem num personagem chatíssimo. É o Richard aqui nesse começo. E a gente vai acompanhando os dois, até que, logo nas primeiras páginas, acontece esse evento aí que eles descobrem um crime pela personagem Evelyn. É com ela que chega a mudança na história. E a Evelyn é uma guatemalteca que foi para os Estados Unidos em busca de uma vida diferente, já que lá no seu país a coisa estava muito séria, muito violenta e a sua família estava correndo muito perigo. Na verdade, ela perde seus dois irmãos de uma forma extremamente drástica e é por isso então que resolvem juntar todos os recursos para que ela fosse, né, cruzasse a fronteira ali com o México e fosse mais adiante, chegando aos Estados Unidos, onde sua mãe já estava. E é com a Evelyn, essa personagem que a princípio não tem muita graça, que não tem muita coisa, que a gente começa a conhecer não só a história da Guatemala, mas a história dos outros personagens que também tem muito a ver com países latino-americanos. É por causa desse encontro com a Evelyn que a Lucia e o Richard vão começar a conversar sobre coisas e vão acessando o seu passado, né? Os seus passados que foram bastante complicados, bastante conturbados. O Richard também, que a princípio a gente acha um personagem insuportável, cada vez que a gente vai entendendo mais a fundo a sua história de vida, a gente vai percebendo por que essa criatura chegou a ficar do jeito que ele ficou. Um cara de 60 anos muito chato. E a Lucia, por outro lado, é essa mulher vibrante, essa mulher que tem ânsias por viver, por experienciar coisas e que acha que a gente sempre tem que optar por as coisas que nos fazem feliz, porque a gente não tem tempo a perder. E nisso eu acho que ela tem muito da Isabel Allende, né? Porque a Isabel também fala isso, em várias entrevistas a gente percebe a vontade de vida que ela tem, a forma apaixonada de viver que ela adotou há muito tempo, e eu acho isso extremamente encantador. Mas não pensem que por ter essas situações superficiais que eu tô falando para vocês, de um presente em que eles se encontram ali, pessoas completamente nada a ver uma com a outra, não pensem que por isso a história é superficial também. Muito pelo contrário. A partir dessa superfície do presente é que a gente vai acessando lentamente todas as camadas do passado que vai envolver a América Latina, que vai envolver ditadura, especialmente a ditadura chilena, mas também a violência mais contemporânea que assola a Guatemala e que se mantém até hoje, infelizmente. Mas também a gente vai ver o Brasil aqui, para minha surpresa, não estava esperando encontrar o nosso país representado nessa história. É uma prosa extremamente fluida, como costuma ser a prosa da Isabel, e é isso que me encanta, porque ela não faz nada difícil aqui pra gente. Ela narra temas que são dolorosos, sim. A gente tem temas como morte, como violência, como luto, como depressão, alcoolismo, imigração. Só da parte da imigração já dá um romance inteiro, né? A gente tem esses temas que são super sérios e super contemporâneos, atuais, que a gente pode conversar com outras coisas que nos cercam, mas é tudo contado de uma forma muito fluida. Por isso o livro pode parecer, se lido com pressa, pode parecer uma coisa muito simples, mas ele não é um livro simples, gente, pelo menos não pra mim. E eu gostei demais de passar por essa história, de conhecer esses personagens. É claro que vai entrar em alguns clichês aqui, mas
Para não dar spoiler para vocês, eu acho que eu posso resumir assim. Esse é um livro em que a Isabel quer mostrar que não dá para perder tempo com bobagem. Ela escreveu ele em 2016 e na finalização desse livro ela estava se apaixonando. E eu acho que tem muito a ver com isso também, essa finalização do livro de uma forma mais progressista, mais otimista talvez. As coisas acabam se resolvendo e para algumas pessoas a resolução se deu de uma forma fácil. Eu acho que foi muito natural e que tudo isso estava sendo plantado desde lá no início. Enfim, são pontos de vista, mas eu não acho que dá para diminuir um livro porque ele tem um final mais para feliz do que outra coisa, sabe? A gente reclama tanto, né, que tem tantos textos difíceis e que a gente vive tomando soco no estômago quando lê. E aí quando vem um livro que não dá tanto soco no estômago assim, a gente reclama. Então, acho que precisamos aí dar uma olhadinha para isso, porque aqui a gente tem um romanção bom de ler, que vai tratar de temas muito importantes, mas vai fazer isso de uma forma sensível, de uma forma quase lírica no que ele está proposto a contar. E aí tem trechos que eu acho muito irônicos, muito bonitos. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês, mas eu gosto muito como ela brinca, por exemplo, com a ideia do envelhecer, que vai pegar os personagens de formas diferentes, tanto o Richard quanto a Lucia estão envelhecendo, mas eles passam por processos diferentes, porque isso envolve também a marca de gênero, né? É claro que para a mulher envelhecer é toda uma outra questão. É um livro que fala muito sobre solidão, então ele toca nesse ponto do medo de estar só, do medo de não ter ninguém. É um livro que vai falar sobre silêncios, é um livro que vai mostrar alguns traumas sendo expressados de outra forma, não falando, né, mas ocultando. E, enfim, gente, eu gostei demais. Acho que o ponto forte dele é a construção de personagens. Tem personagens incríveis aqui e a Isabel constrói personagens muito bem. E não só esses três, mas outros que aparecem ao longo do livro também chamam a atenção da gente. Vai ter contextualização histórica, ela vai cutucar a ditadura militar chilena também, é óbvio. E ela não vai escapar das questões atuais, como, por exemplo, das gangues da Guatemala, que são algo que vem sendo estudado há muito tempo, né? Porque a violência lá é algo real e que precisa, né, ser tratada de alguma forma. Então, todo mundo sabe que na Guatemala essas gangues dominam, né? Ela vai falar da questão da travessia mesmo do México, que é um tema espinhoso, e das condições que essas pessoas passam para fazer esse cruzamento de fronteiras, dos coiotes, enfim, tem tudo isso também. E para minha surpresa, até nas questões LGBT ela vai dar uma pincelada aqui através de uma personagem jovem, ou seja, ela para mim acerta em enredo, acerta em narrativa, em construção de personagens, a ambientação é maravilhosa e eu só não dei 5 estrelas para ele porque eu dei 5 estrelas para o Casa dos Espíritos, que é um livro completíssimo. Esse aqui talvez ele seja um livro mais com alguns lapsos, mas assim, só se a gente fizer muita força para ver esses lapsos, sabe? Eu acho que ele é um livro muito bom, muito bem escrito e que me deixou feliz ao final. Às vezes só o que a gente precisa é de uma leitura que deixa a gente feliz. Então essa é a minha recomendação para vocês hoje. Espero que vocês leiam, espero que vocês comprem o amor, que vocês comprem a amizade e que vocês tentem se colocar no olhar desses personagens, com as experiências que eles tiveram, com os traumas que eles tiveram. De qualquer forma, para qualquer leitura, eu acho que a gente precisa sempre tentar observar esses personagens sem julgar moralmente se a gente faria ou não faria igual, se a gente tomaria as mesmas decisões, se a gente acha que aquilo está certo ou está errado. Esse tipo de moral aplicada na leitura não leva a muitos lugares. O mais interessante para mim é observar essas atitudes e aprender a partir delas a questionar coisas do mundo fora do texto. Por exemplo, uma questão de justiça, que aqui é muito forte, né? O que é a justiça? Qual justiça vale mais? Por que algumas coisas não são consideradas justas e outros absurdos que estão na lei são consideradas? Se a gente for pensar em termos jurídicos, né, a gente já teve cada lei aí existindo, como por exemplo a lei da segregação nos Estados Unidos, que, né, era lei, estava no papel. E aí, porque está no papel é certo, o que não está no papel é errado. Enfim, pensar com esses personagens para questionar isso. Não para saber ou para tentar elucubrar ou especular se a gente faria ou não igual. Isso não leva a lugar nenhum. Acho que
A grande coisa da literatura é nos colocar em outras vidas, nos colocar a possibilidade de acompanhar outras vidas e pensar a partir de outras experiências, com isso enriquecer a nossa. Se a gente fica só pensando com base no nosso umbigo, acho que a gente não sai muito do lugar. Enfim, reflexões aí que esse livrinho da Isabel me trouxe, eu fiquei muito feliz de ter lido e eu espero que vocês deem uma chance para ele também. É isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram outra coisa da Isabel Allende, se vocês já leram A Casa dos Espíritos, ou enfim, se vocês têm algum outro dela para me recomendar. Eu tô aqui com Longa Pétala de Mar também, que eu vou ler acho que na sequência, porque eu tava com saudade dessa prosa maravilhosa dela. E enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.